muito melhor do que... Outubro maravilhoso, maravilhoso Verdade, outubro, verdade. para quem tem férias agora, é espetacular. Acertou. Não é? Ora bom, vamos lá então falar sobre famílias e perceber se o que define a família é realmente o sexo dos pais, não é? É por aí. Sim, se calhar este tema é interessante porque costuma aparecer também na clínica, não é? Algum tipo das tais ditas novas famílias, as monoparentais, com os pais do mesmo sexo, as divorciadas, o que seja. E se calhar é importante desmistificar algumas questões à volta disto em relação àquilo que elas podem representar para o desenvolvimento dos bebés. Sim. Começando então pelas famílias em que os pais são ambos do mesmo sexo, não é? Filhos de pais homossexuais, o que nós sabemos em termos de ciência é que efetivamente não há diferença absolutamente nenhuma entre um bebê ser criado por um casal heterossexual ou um casal homossexual. Sabemos disto, por um lado, porque em termos das competências parentais, aquilo que é muito mais importante para a criança é a forma como a criança se relaciona com os pais, ou seja, o tipo de relação que tem com os pais, o tipo de relação que os pais têm entre eles, ou seja, o sentimento de segurança e de competência na educação dos seus filhos e uma boa relação entre ambos. E depois também as características socioeconómicas que a criança pode usufruir. Isto no sentido de promover o seu bem-estar e a sua saúde mental. Certo. Em relação às próprias crianças, também existem neste momento imensos estudos, nomeadamente com adultos já que foram criados com casais homossexuais, e o que nós sabemos também é que não existe qualquer tipo de diferença. Não. Não, em termos cognitivos, as crianças têm exatamente o mesmo tipo de notas, o mesmo tipo de performance académica. Em termos sociais, têm o mesmo número de amiguinhos e conjuntos e envolvem-se em atividades sociais como as outras crianças. Em termos de saúde mental, não há qualquer registro de qualquer tipo de alteração, quer em termos de ansiedade, quer em termos de algum tipo de perturbação, por exemplo, em termos sociais, ser mais opositor, ser mais agressivo, envolver-se em delinquência. Não há qualquer tipo de registro a esse nível. Portanto, não há muito diferença. curioso. Eu concordo com tudo isso, mas deixe-me fazer um bocadinho aqui a voz Do diabo. Que é perceber também a reação dos outros. Estou a pensar num jovem que é filho criado por pais homossexuais e que vai para a escola. E não sei a reação dos outros, se não pode ter nele próprio alguma influência e Claro. revelar uma atitude até negativa. Sim, o que acontece é que nessa Não situação... acontece só com esse caso, desculpe, doutor, não acontece só com esse caso. Era isso que eu ia dizer, não é? É que os casos de bullying acontecem por variadíssimas razões, e uma delas pode ser essa porque se calhar a nossa sociedade, a portuguesa em particular, ainda não está muito aberta a este tipo de famílias e de... Mas em termos científicos, em termos de estudo, não há relação não há de qualquer tipo de problema. Qualquer tipo de problema. Aliás, o que nós sabemos é que estas crianças tendem a ser muito mais tolerantes em termos de papéis sociais, do que é que faz o homem e o que é que faz a mulher, porque isso de facto não é passado na vivência. E sabemos também que tendem a ser mais mente aberta, ou seja, ter uma capacidade de tolerância em relação à diferença e às minorias também de outro tipo, não necessariamente deste tipo de famílias. Curiosamente, o ano passado saiu um estudo de uma investigação feita em Israel, em que se colocavam os pais homossexuais, pais heterossexuais, homens e mulheres, frente a vídeos das suas crianças, em que eles observavam os seus filhos. E quando faziam isto, eram feitos scans ao seu cérebro para ver que áreas é que eram ativadas. E curiosamente, o que nós temos é que nas mulheres as áreas mais ativadas são as áreas ligadas às emoções, enquanto que nos homens tendem a ser as áreas mais ligadas à cognição, ao raciocínio. Nos pais homossexuais, as duas áreas ficam ativadas. O que é que isto quer dizer? Não é que os cérebros dos pais homossexuais são melhores que os outros, é simplesmente que o nosso cérebro humano tem uma capacidade de plasticidade brutal e, portanto, que nos conseguimos adaptar a diferentes papéis ao longo da nossa vida, nomeadamente em relação à parentalidade. Sabemos também que estas pessoas os casais homossexuais que tentam adotar crianças,
são casais que escolhem ser pais. Ao contrário dos casais heterossexuais, encontramos uma percentagem elevada, por exemplo, de gravidezes indesejadas. No caso dos casais homossexuais isso não acontece, para além de que passam por um processo muitas vezes dificultado e doloroso para efetivamente terem Tem que querer seu mesmo, filho. não é? Têm E que muito. querer Estamos a ver mesmo. imagens daquilo que falava há pouco. Os pais A Maria, estão a em ver. relação. Infelizmente não temos. temos som, Quer dizer, podemos ter, mas está em inglês, segundo sei. Mas são as reações. É um vídeo muito interessante acerca das reações das crianças. Estamos a falar de crianças americanas, de qualquer das formas, ao facto de estarem a ver declarações de casamento de homens com homens e mulheres com mulheres, ou seja, no fundo a questão da homossexualidade e, acima de tudo, o que estas crianças dizem é que as pessoas deveriam ter todos os direitos e, portanto, não deveríamos limitar a liberdade de cada um de estar com quem quer e com quem ama, não é? E que se tivessem amigos, filhos de homossexuais e que têm, alguns deles, alguns são adolescentes e dão verdadeiras lições de moral e de aceitação em relação a esta situação. No fundo, querendo toda a aceitação, ou seja, as crianças, obviamente que as crianças tendo em casa algum tipo de educação mais preconceituosa, é óbvio que vão ter reações mais preconceituosas também a amiguinhos, não é? Que Eu sejam acho que crianças. passa sobretudo por aí, por aquilo Exatamente, que não pelas encontramos em crianças. casa, por aquilo que encontramos em casa e pelos pais. E Desculpa interromper, eu acho que às vezes até há casos em que acontece um bocadinho ao contrário. Os filhos acabam, e pode parecer estranho, mas há filhos com mais preconceitos do que os pais. Sim, também acontece, porque Não é só depende ao do contrário. tipo de grupo em que estão inseridos. Acabam por ser influenciados pelos preconceitos dos pais dos amigos, ou seja, e a tentativa de fazer parte do grupo às vezes faz com que eles ainda sejam mais preconceituosos, não é? Para além, exatamente, passa através da relação, não é? Muito bem, mas falamos deste modelo, mas uma vez estamos a falar de diferentes constelações de famílias, falemos de outros modelos que existem hoje em dia. E neste momento muito frequentes também são os divórcios, ou seja, bebês que são criados às vezes desde os 6 meses, 5 meses, já com os pais divorciados. Nós sabemos que o nascimento do filho, em termos psicológicos do funcionamento do casal, representa aquilo que se chama a primeira grande crise de casal, porque é necessário uma adaptação e um reajuste em termos de papéis. E muitas vezes acontece das pessoas acabarem por se separar nessa situação. E conforme a idade do bebê há diferentes impactos, não é? Claro. Quando o bebê é muito pequenino, o grande impacto que tem é ao nível da sensorialidade, portanto do facto de sentir a mãe, neste caso, mais agitada, mais angustiada, a lidar ela própria com a questão do divórcio, faz com que o bebê perceba esses níveis de ansiedade e de angústia e, portanto, também possa reagir em função disso, ou seja, não tem uma concepção do que é Claro. separação, mas claramente sente o abandono de quem sai, ou seja, de quem não está tão presente. E isso sim pode afetar. E sente sobretudo a agitação também dos De toda a progenitores, situação, do conflito, de tudo aquilo que possa estar a envolver naquele momento a separação dos pais. O que nós dizemos sempre é que, ao contrário do saber popular, os bebés não precisam mais de mãe do que de pai. Os bebés precisam o máximo de mãe e o máximo de pai possível. E cabe aos adultos nessa fase de divórcio colocar, obviamente, os interesses dos bebés em primeiro lugar. Muitas vezes isso é difícil porque as pessoas ficam tão centradas nas suas posições e nas suas questões que acabam por menosprezar este tipo de ligação que têm com o seu bebê e da importância que isso tem, porque efetivamente muito mais do que o divórcio, do que o facto dos pais não estarem a viver em conjunto com o bebê, é a relação entre eles que interessa para o bebê e é aquilo que vai marcar ou não sequelas mais ou menos positivas para o bebê também. Portanto, passa muito por aí. Quando falava nas diversas fases, nessa altura de facto
nos primeiros 6 meses não percebem o que é que se está Não a percebem, passar, mas sentem. a agitação, mas haverá idades em que as coisas são um pouquinho diferentes, a não é? partir da idade mais ou menos da entrada na primária, ou seja, da escola primária, as coisas começam a ter outro impacto, porque já há uma consciência do que é que vai acontecer efetivamente, da perda que vai existir, e portanto há também outro tipo de mecanismos que a criança coloca em marcha, mas sendo certo que tudo é suavizado se os pais conseguirem ter o máximo de tempo e permitirem o máximo de tempo possível de estar com um e estar com outro. Por isso é que a guarda partilhada é sempre aquela que é a mais aconselhada para as crianças, seja qual for a idade em que elas estão. Portanto, aí não temos variação. Temos em função depois do tipo de relação que o próprio pai ou mãe estabelece com a criança, em função do outro progenitor e da mensagem que vai transmitindo acerca dele também e dos papéis que ele vai representando. Claro, depois dependerá da criança para criança, Sim, claro, naturalmente. dependendo dos recursos que cada criança tem também, não é? Outro tipo de família, julgo que cada vez menos presente, será a de mães ou pais solteiros, não é? Pois, as monoparentais, mesmo assim ainda acontece, ou seja, pessoas que não têm o companheiro ou a companheira, mais em caso de mulheres, não é? Que não têm o companheiro presente e às vezes por situações de morte e hoje em dia por situações de imigração, porque muitas vezes temos pais que, ou seja, não há propriamente divórcio, mas há uma ausência total da figura, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, Sim, não figura estava paterna. a referir diretamente a essa questão, mas sim. Mas são por aí, monoparentais, sim. não é? No fundo Sim. são as mães a cuidar sozinhas dos filhos, muito mais do que pais a cuidar sozinhos dos filhos, embora também existam, não é? E também procurem algum tipo de orientação para Sim, mas aí há sempre uma relação, infelizmente que a tecnologia evoluiu de forma a que haja, enfim, a figura está lá, fala. Estava a referir-me justamente quando não existe quando de há todo. ausência de todo. total. Sim, também acontece, e acontece também em situações em que há mulheres que têm a chamada produção independente, cada Exatamente. vez existe mais, Produção não é? independente. Ou seja, por opção sim, querem sim. ser mães, não têm nenhuma relação Sim. estável, mas continuam a querer sê-lo. E muitas vezes acontece de não adotarem bebês e optarem por ter o seu, não é? E aí é um pouquinho mais complicado ou E não? a importância, para os bebés o mais importante é depois criar algum tipo de relação com alguma figura parental também. Com tio, com outras figuras, ou seja, mais uma vez nós para crescer precisamos de mais do que um modelo, ou seja, é importante que tenhamos mais do que um modelo. O sexo dos modelos não é assim tão importante, mas a diferença de opção e de forma de ver o mundo de cada um deles, sim, isso é importante para que a criança cresça com a opção de escolha em termos internos também. Portanto, há sempre outras figuras na vida da criança que podem dar continuidade. E se nós pensarmos há uns anos atrás, não é? Nos tempos da guerra em que todos os homens partiam, as crianças eram criadas por figuras femininas, únicas exclusivamente, não é? Sim. Ou seja, era a tia, a mãe, a avó. Mas isso não quer dizer que seja bom ou mau, era assim. Exatamente, ou seja, Estamos aqui a tentar perceber se isso é ou não. melhor ou pior. É óbvio que o melhor é sempre ter mais do que um modelo para a personalidade se desenvolver de uma forma saudável, não é? Muito bem. Muito bem, acho que deixamos aqui as opiniões da doutora Clementina relativamente às novas constelações de famílias que são cada vez mais uma realidade no nosso país e que devem ser encaradas com naturalidade. Sim, e com base em estudos, portanto. Claro. Também isso é bom saber. Doutora, muitíssimo Obrigada, doutora. Tema muito interessante este no Génios com Chupeta. O objetivo deste espaço, já sabem, é tentar perceber cada vez melhor para que conheça o seu bebé, o seu filho. É isso que fazemos aqui com a ajuda da doutora Clementina Almeida. De resto, atenção, nós neste espaço damos a possibilidade, e agradecemos sempre a doutora Clementina Almeida este facto, damos a possibilidade de colocar questões. Portanto, se tiver alguma curiosidade, não se esqueça que pode fazê-lo. Basta para isso que ligue também o 760 300 620, é o número que nos acompanha durante todo o programa. Basta fazer uma ligação, nós ficamos com o registro e depois entramos em contacto consigo. Se quiser colocar uma questão à doutora Clementina, já sabe, pode colocar questões, pode dar algumas sugestões relativas também ao tema ou aos temas a abordar neste espaço Génios com Chupeta. Sinta-se perfeitamente à vontade, ok? Fica aqui a sugestão.